Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre religiosidade e radicalidade. Religiosidade que vem de religião, que vem de religar, que quer dizer religar o homem a Deus. Porque a maior parte das religiões dizem que nos primórdios o homem vivia ligado a Deus. E por conta de um pecado, de algum erro, ele foi separado de Deus. E agora ele precisa da religião, ou seja, de religar-se a Deus. Então a religião é esse instrumento, é esse meio que religa o homem a Deus. E a radicalidade aí é até a raiz, até o cerne dos problemas. Mais ou menos 500 anos antes de Cristo, viveu na Índia um príncipe que na sua infância e juventude se dizia ateu, não acreditava em Deus. Deixou o palácio e peregrinou pelas montanhas procurando entre os pobres o sentido da vida, o sentido da existência humana. A resposta veio. Depois da sua morte, ficou sendo reconhecido como um enviado de Deus, como um iluminado. E sua mensagem atinge hoje, direta ou indiretamente, metade do mundo civilizado, provavelmente no Oriente, na Ásia. Né? Estamos falando de Buda, o iluminado. Seu nome original era Siddhartha Gautama. As palavras-chave do ensinamento deste mestre religioso foram compaixão, sofrer junto com aqueles que sofrem, tolerância, relação ao diferente, respeito, né? Paciência, ser paciente, não violento, não agir por paixão, não agir por impulso, e amor, o amor caridade, ser capaz de dar a vida pelo outro, o amor ágape. Né? É interessante você saber, a palavra radical se origina da palavra latina radice, que por sua vez significa raiz. Ser radical, portanto, é atingir a raiz dos problemas e não somente a superfície. Muitas vezes, principalmente no campo político, você vê os políticos só atacando a superficialidade, como o PT fez, como agora o Bolsonaro faz. Atacam só a superfície, não vão nas raízes dos problemas. E quais são as raízes dos problemas? Qual é a raiz da violência? Qual é a raiz da miséria, da fome, da pobreza? Qual é a raiz de todos os problemas? A gente tem que encontrar essa raiz para poder atacá-la. Né? Então, ser radical, portanto, é atingir a raiz dos problemas e não somente a superfície. Isso implica em eliminar as causas profundas daquilo que está errado. Quem é radical não usa uma camisa de mangas longas para esconder as feridas. Ser radical é curar as feridas. Consegue ser radical na vida quem é movido pela fé. Pela fé, por acreditar que um mundo diferente é possível. Não que você queira impor isso aos outros, jamais. Foi o grande problema também de muitos líderes políticos e religiosos acreditar que porque tinha uma fé, essa fé poderia ser imposta aos outros. É isso que acontece com boa parte do mundo islâmico e isso que acontece com muitos conservadores. Isso que aconteceu também com boa parte da esquerda progressista. Queria impor a sua visão sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre como é que lida-se com a violência e com os diversos problemas sociais. Então é a fé. E para quem é cristão, né, a fé no Deus vivo. Isso porque sua luta não é somente uma luta por uma ideologia política ou por uma paixão qualquer. A luta que brota da fé, ela tem raízes profundas, principalmente a fé em Deus ou a fé naquele Jesus Cristo que veio nos trazer uma mensagem de paz, de amor, de solidariedade, de justiça, de equidade. As raízes que atingem o coração das pessoas. A reforma agrária no Brasil está demorando a chegar. Os Estados Unidos fez a reforma agrária no século XIX, né? A corrida para o oeste, a busca de ouro, a Golden Rush. E também quando o governo libera as terras ao oeste para que fossem ocupadas e, assim ocupadas, pudessem também produzir riquezas, se tornassem importantes para a economia. Nosso país não, durante boa parte da nossa história, a terra pertencia ao reino de Portugal, ela era concedida através de sesmarias para algumas pessoas poderem explorarem e dessa exploração gerar dividendos, riquezas para a coroa. Depois, em 1850, é feita a lei de terras. Com essa lei de terras, o que busca não é tornar a terra um negócio comercializado, mas dificultar o acesso à terra das classes menos abastadas, principalmente dos imigrantes que estavam chegando, os imigrantes brancos, porque os negros já não podiam, já era dificultado para eles o acesso a essas terras. Né? Então, enquanto isso, entre uma chacina e outra de sem terra, os ministros pedem ao povo que tenhamos paciência. Em sua opinião, ter paciência é o quê? É esperar o governo resolver o problema? É rezar para que seja feita a vontade de Deus, ficar esperando Deus fazer essa vontade? Ou
lutar de todas as maneiras, sem usar de violência, para efetivar esse direito, que é o direito à terra, o direito a ter um lugar onde morar e um lugar para trabalhar, para produzir a sua própria subsistência, seu próprio sustento. Tem um poema do Vladimir Mayakovsky que diz o seguinte: na primeira noite eles se aproximam e colhem uma flor do nosso jardim. Não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E, porque não dissemos nada, já não podemos dizer nada, estamos mudos. Vamos deixar com isso? Vamos ficar calados diante de tantas atrocidades? Pare com essa picuinha ideológica. A esquerda ficou calada quando o PT estava no poder e não efetivou aquilo que ele prometeu. Agora a direita conseguiu colocar o Bolsonaro no poder, está calada diante das arbitrariedades, diante das crueldades e das falcatruas que ele está empreendendo. A prova disso é o filho dele, que a direita parece que sonega essa informação, fica focada em outras. Principalmente no trabalho de dois que eles estão escolhendo ali como os queridinhos. O trabalho do Muro, né, que para mim é um safado, um hipócrita, um sujeito que usa de 2 pesos e 2 medidas para atuar na justiça e age de forma política. A gente tem que segmentar e separar bem as coisas, porque são coisas distintas, apesar que se encontram, se envolvem, se imbricam. Mas, e o Bolsonaro, a família do Bolsonaro, né? E fala do Paulo Guedes também, que tem outros problemas aí com a justiça. Então, a partir do poema do Vladimir Mayakovsky, vamos definir melhor o que seria ser tolerante. A gente tem que tolerar o que venham na nossa casa, nos assalte, nos roubem a voz, nos tirem tudo, para depois não ter como a gente gritar, espernear e tentar mudar. Então, muito mais radical do que pôr uma bacia embaixo da goteira é subir no telhado e trocar a telha. Pense nisso. Tem gente que fica só remediando, pondo balde para frear a goteira, em vez de subir lá e trocar a telha. Será que vamos precisar trocar a telha? Acho que a troca de telha no Brasil ela deve ser constante. Não podemos suportar. Assim como não suportamos o PT, não podemos também suportar o que aí está. A gente tem que trocar a telha. Não colocar um balde novo ou maior para conter a goteira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e também suas sugestões para temas e assuntos que possam ser abordados nos próximos vídeos. É isso aí. Hasta la vista, babes. E até a próxima.